Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. A poluição do ar é um dos problemas mais graves que ameaçam a qualidade de vida da população. Os veículos automotores são os principais responsáveis, já que emitem diversos gases que contribuem para a má qualidade do ar e para o aumento do efeito estufa. O que pode ser feito para minimizar esses efeitos, já que a frota de veículos nas cidades não para de crescer? Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o professor de Gestão Ambiental da Universidade Católica de Brasília, Genebaldo Freire. Olá, professor, bem-vindo. Olá. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos saber como o crescimento assustador da frota de veículos pode afetar o meio ambiente e a qualidade de vida da população. Imagine ficar 1 ou 2 horas parado no trânsito. Em várias cidades, é comum enfrentar algum engarrafamento em horários de pico. Apesar de ser uma cidade nova, Brasília está ficando com cada vez mais veículos nas ruas. No início da manhã ou no fim da tarde, é comum ver filas de carros em diversos pontos da capital. É falta de estrutura da cidade e organização prévia para a quantidade de carros que existe hoje. Atrapalha a chegada, demora mais para chegar no serviço e tudo. Péssimo, né? Quem gosta de ficar em engarrafamento? Atualmente, no Distrito Federal, circulam aproximadamente 1.400.000 carros, segundo dados do Detran. Para muitos motoristas, o carro só é uma opção porque o sistema de transporte público é precário. O ônibus é muito ruim, o serviço de ônibus aqui em Brasília. O transporte é ruim mesmo. O DF Trans admite que a frota precisa ser renovada e que novos ônibus entrarão em circulação neste ano. A frota está precária, né? Não é à toa que a população vem sendo sacrificada todos os dias com carros quebrados, com problema de superlotação, né? Nós temos um problema de frota, temos um problema de operação. A frota hoje, 75% dela tem que ser substituída, pelo menos 50% tem que ser substituída. Nessa licitação que nós estamos fazendo, a previsão é de que 75% dela seja substituída, o que corresponde a aproximadamente 2.500 veículos novos que entrarão em circulação. Mas enquanto os ônibus novos não chegam, o número elevado de veículos contribui para o aumento da poluição do ar, gerando efeito estufa. Além disso, motoristas vão ficando cada vez mais estressados. Mas para que essa situação não afete tanto a saúde física e mental do condutor, é preciso ficar atento. Você pode ter depressão, você pode ter insônia, você pode ter N doenças que estariam associadas a esse estresse e que às vezes você nem sabe. A psicóloga dá dicas para amenizar o estresse no trânsito. As pessoas às vezes elas acham que tem que ganhar sempre, não podem perder, se ouvirem algo que a desabonem, tem que tirar satisfação naquela hora. Quer dizer, é a pessoa realmente ter mais autoconfiança e não precisar o tempo todo estar provando isso para ninguém. Isso aí é mudança no estilo de vida. A questão também da tolerância, praticar a tolerância, praticar a gentileza. A outra parte seria a parte no trânsito, no momento que a pessoa está dirigindo, que ela pode fazer com que aquele momento do trânsito seja um momento agradável, com uma música que ela goste, ou com um estudo, se a pessoa está se preparando para um estudo, ouvir CDs instrutivos, ou de mensagens, ou programas, que são programas também descontraídos, e manter uma postura cooperativa no trânsito. Professor, esse crescimento da frota realmente é um fenômeno que acontece em todas as cidades do Brasil? Esse é um processo que eu diria mundial, quando se trata dos países que estão com desenvolvimento ainda razoável, como China, Brasil, África do Sul. É um mal que está afligindo a qualidade de vida de todas essas pessoas. Eu digo mal porque existiria uma outra forma de fazer isso, né? E não estamos fazendo. Agora, professor, o senhor fez um estudo particular sobre a questão da frota de veículos em Brasília. O que o senhor descobriu? Esse estudo ele é para demonstrar como nós desenvolvemos processos insustentáveis. Veja que coisa simples. Nós pegamos a frota de Brasília, ela hoje tem 1.383.000 veículos. E consideramos que apenas 1/3 dessa frota circule simultaneamente.
Sim. Consideramos que um carro roda em média 50 quilômetros. E a média brasileira de emissão de gases de efeito estufa, principalmente CO2, é de 150 gramas por cada quilômetro rodado. Fazendo as contas, em um ano são despejados 1.260.000 toneladas de CO2 na atmosfera do Distrito Federal. Para neutralizar esses gases, para absorver esses gases, eu precisaria de uma área de floresta plantada do tamanho do estado de Sergipe. Nossa. Ou equivalente a 3,9 vezes o Distrito Federal. Como eu não tenho essa área de floresta, esses gases se acumulam. Acontece que as outras cidades estão fazendo assim também. Então, somando o erro de todo mundo, você tem uma bela de uma contribuição ao aumento da concentração do gás carbônico, que, por sua vez, aumenta o efeito estufa, que, por sua vez, muda o clima. Então, é um processo que nós, seres humanos, escolhemos para nos movimentar de um lado para o outro, absolutamente inadequado, insustentável. E que está difícil mudar por muitos interesses. É verdade. Agora, professor, não é somente o CO2 que é liberado na atmosfera. Outros gases que são extremamente danosos também o são. Verdade. O CO2 ele não é tóxico. Ele é um gás que muda o clima. Ele para ser tóxico, deveria estar numa concentração que levaria milhões de anos para acontecer isso. O problema são outros gases que acompanham a combustão dos veículos, principalmente o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, alguns aldeídos, alguns componentes, inclusive, causadores de câncer. Então, há de se repensar isso rapidamente e buscar formas que já são bem conhecidas de mobilidade nas áreas urbanas. Agora, uma coisa interessante que o senhor falou foi que essa questão do crescimento da frota, ela acontece por causa de diversos interesses, não é? Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, quando uma pessoa adquire um veículo, primeiro que ela vai usar 90% sozinha, quase não tem mais uma segunda, uma terceira pessoa. Ela está assumindo uma série de compromissos que ela nem percebe. Ela acha que vai ser só a prestação do carro. Mas ela está assumindo compromisso com IPVA, com o seguro, com o flanelinha, com a garagem, com a lavagem, com os pneus, com a autopeça, com as revisões, com combustível. Então, isso traz para a pessoa um peso muito grande no seu orçamento doméstico, e não vai resolver a maior parte dos seus problemas. Imagine todo mundo se encaminhando para a mesma solução, você vê o que está acontecendo nos grandes centros. Não é mais prático vocês terem um carro que tem tantos dispositivos, tanta tecnologia avançada, e a média da velocidade é de uma carruagem do século retrasado. É verdade. Essa questão dos interesses também esbarra com interesses das indústrias, não é? Certamente. Aí eu chamo a atenção do carro movido a hidrogênio, que já tem mais de 150 anos esse carro. Essa tecnologia não é nova. O carro elétrico. O carro elétrico já tem disponível à venda, mas o custo é altíssimo. Ainda é muito caro. Isso significa que vai demorar um bocado de tempo até ele representar um número significativo na frota que possa significar uma redução dessas emissões. Então, em curto prazo, a solução seria otimizar o uso do transporte. Então, favorecer o transporte coletivo, pensar nos corredores exclusivos, estimular as pessoas a utilizarem a carona solidária e priorizar o uso das bicicletas, enfim, são coisas que podem ser feitas mais rapidamente. Melhorar a situação da frota de ônibus, dos metrôs, e investir em algo que pode ser feito imediatamente, rapidamente. Você esperar a tecnologia resolver isso com os novos propulsores, os novos combustíveis, isso vai demorar muito tempo e aí o sofrimento vai se prolongar. Isso, inclusive, com relação ao etanol, professor? Veja só, o etanol ele resolve um problema por um lado e cria outro por outro. Quando você tem terras produtivas que produzem alimentos sendo desviadas para produzir algo que você vai queimar. Entendo. Isso é uma coisa. A outra coisa é que você tem essas atividades contribuem para mudar o clima. Quando você muda o clima... A atividade de produção do etanol? As atividades de consumo de combustível e as atividades de produção também. Esse conjunto de elementos que ajudam a mudar o clima fazem os preços subir. O Brasil é o maior produtor de etanol do mundo. Então, nós teríamos condição de jogar na bomba o etanol a 80 centavos, por exemplo. Mas o preço está ali encostando na gasolina. E as pessoas então se perguntam por que isso?
Veja bem, as safras estão sendo continuamente frustradas lá fora, por conta da mudança do clima. E aí, como a demanda é muito grande, o preço sobe. O que eu quero dizer é que muito do que você tem hoje de sufoco, de aumento de preço nos grãos, soja, trigo, milho, o preço de muitos commodities, devido já à mudança do clima. E as pessoas não percebem isso. Já existem as políticas públicas, mas muitos setores não acreditam nessa história. E o não acreditar vai ficar custando cada vez mais caro. Eu diria que 90% da inflação no mundo hoje, em relação a alimentos, é decorrente a acreditar da mudança do clima. E, às vezes, a lógica do mercado é incompreensível. Eu posso citar o que aconteceu nos Estados Unidos com a supertempestade Sandy. O Obama havia proposto, e o seu grupo, um conjunto de ações para proteger a Nova Jersey e Nova York, ao custo de 7 bilhões de dólares. Isso foi negado há uns 2 anos atrás. Agora vão gastar mais de 70. Então, é algo ilógico, mas é assim. E a cidade ficou completamente alagada, inclusive metrô, tudo. E curioso que quando lançaram aquele filme, O Dia Depois de Amanhã, muitos críticos diziam assim, mas isso é um absurdo, a água do mar nunca vai chegar nas galerias de metrô. E estão lá. Na verdade, nesse momento que a gente vive, havia uma necessidade de você repensar as ações humanas, as atitudes, as decisões, e baixar um pouco a bola da nossa arrogância, sermos mais um pouco humildes, observarmos mais o que está acontecendo e entender esses recados. Veja bem, nós já temos domínio de conhecimento no que nós precisamos fazer para nos adaptarmos à mudança do clima, para mitigarmos algumas coisas. Nós temos tecnologia, equipamento, pessoal e dinheiro disponível para fazer isso. Está faltando um pouco de ação efetiva para que isso aconteça. Não só no Brasil, no mundo inteiro. A gente vai conversar sobre esse assunto, mas no próximo bloco, porque agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Até já! Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre os meios de transportes automotivos e os problemas que o excesso desses transportes podem causar para o meio ambiente e para a população. Eu estou aqui com o professor de Gestão Ambiental da Universidade Católica de Brasília, Genebaldo Freire. Antes do intervalo, a gente falou muito sobre essa questão do aumento da frota, sobre os gases que são emitidos e que poluem o meio ambiente. Agora vamos mostrar como pequenas atitudes podem ajudar a preservar o meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas. Aliar hábitos saudáveis e conseguir se livrar dos engarrafamentos. Há 10 anos, o presidente da ONG Rodas da Paz, o Irá Lourenço, optou por deixar de sair de carro para andar de bicicleta. A mudança veio ainda quando ele morava em São Paulo. Segundo ele, enfrentar diariamente o trânsito pesado das grandes cidades e ficar muito tempo parado em um engarrafamento vai gerando um grande nível de estresse no motorista, diferentemente do ciclista. É interessante, a relação entre ciclistas é sempre de harmonia, um acena para o outro, ao contrário da relação de estresse entre motoristas, que buzina, que dá uma fechada. Então, a percepção da cidade também, quando você está de bicicleta, é muito mais bacana. Você para, eu mesmo paro para tirar foto, vejo uma paisagem, uma cena legal, paro. Atualmente, o Irá mora em Brasília e não possui mais carro. Ele, a esposa e os 2 filhos sempre saem de bicicleta, seja para um passeio ou levar as crianças à escola. Apesar de ter adquirido o hábito há pouco tempo, Roniele conta que já está acostumada com o ritmo, mas que no início foi bastante difícil. No começo, eu me cansava muito mais. Eu achava que tudo era muito longe, eu olhava assim, não imaginava que eu ia conseguir chegar numa quadra, 10 quadras para frente, né? Então, hoje em dia, eu já acho tudo muito perto, eu sou acostumada. Se eu tiver que andar até o ponto, esperar o ônibus e depois andar do ponto de novo, eu acho muito mais difícil. Apesar de iniciativas como as da família de Uirá serem um grande passo para melhorar o trânsito, elas não são suficientes. Por isso, o governo também começou a investir em melhorias no transporte público. Hoje se encontram em projetos em andamento ou projeto em elaboração
aproximadamente mais de 2.000 quilômetros de infraestruturas destinadas à mobilidade urbana, entenda-se aí investimentos em transporte público, que vão desde corredores de ônibus até sistemas de BRT, que é o Bus Rapid Transit, como também veículos leves sobre trilhos, metrôs, quer dizer, uma infinidade de opções modais sendo construídos em diversas cidades do país. Professor, essa questão das pequenas atitudes, mesmo que pontuais, podem fazer a diferença no trânsito, no dia a dia de vida? Pode e deve, e é exatamente o que está fazendo a diferença. No mundo é o que está fazendo a diferença. Se a gente espremer assim, a Rio+20, o que saiu de efetivo, além da grande transparência do que aconteceu, além da grande divulgação, foi a formação de redes de cooperação entre ONGs, entre instituições, inclusive algumas governamentais, como é o caso dos prefeitos que se reuniram. Então, isso faz a grande diferença. E o processo de educação ambiental que se aplica hoje é nesse sentido, de que a pessoa perceba que ela pode fazer a diferença. Então, se 7 bilhões de pessoas começarem a pensar assim, a gente começa a mudar as coisas. Agora, professor, por que a maioria das pessoas não percebe isso? Isso é uma bela encrenca. Nós chegamos no campo da percepção humana. Veja, se você analisa como é ridículo a forma como a gente se transporta num carro, um carro é uma bomba que você controla a explosão dele no pé. Você tem 4 calças de borracha que podem explodir a qualquer momento, e você passa numa faixa de asfalto estreita, você vai a 80 km por hora e vem o outro a 80 e passa a 1,5 metro um do outro. Nada pode dar errado ali que as pessoas morrem. Você imagina daqui a alguns anos como vão dar risada dessa maluquice que a gente fazia. A questão da percepção, ela é a mais grave. Nós vivemos hoje uma falha de percepção coletiva. Veja bem, nós seres humanos, somos uma população confinada na superfície de uma esfera, chamada Terra. Essa esfera tem recursos limitados. Não tem como aumentar o tamanho dela. E nós, então, já deveríamos ter aprendido a conviver com esses recursos limitados. Mas o que é que o ser humano, na sua arrogância, imagina? Ele quer que a Terra se adapte ao que ele quer fazer. E não quer se adaptar à Terra. A economia clássica, ela acha que a Terra é plana e expansível. Ela pode aumentar de tamanho o tempo todo. Então, tudo no mundo dos negócios é sempre ampliar, crescer. Mas crescer para onde, pessoa? Não tem condição mais para fazer isso. Nós teremos que passar por uma transição sair dessa fase de expansão para a fase de conservação. Aprendemos a conviver com isso. Agora, não percebemos uma facilidade nessa mudança. Porque imagine você falar para uma pessoa reduzir o seu consumo. Você pedir para alguém reduzir o consumo em uma sociedade cujo paradigma principal é o consumo, é você pedir para a pessoa parar de respirar. Ela vai conseguir alguns segundos. Não vai ser por aí. Nós necessariamente vamos experimentar o crescimento de conflitos. Por isso que a gente trabalha muito na universidade, nos grupos de pesquisa, com gestão de conflitos. E eles vão ensinar a gente a aprender mais rápido. Agora, professor, essa mudança, como o senhor mesmo disse, infelizmente ela ainda está longe de acontecer, essa mudança radical de todo esse paradigma. Mas o que pode ser feito de imediato para minimizar esses problemas todos que o trânsito pode causar? Você repensar o seu estilo de vida. Será que não existe uma forma mais racional para você fazer aquilo? Se cada um se deter um pouco e pensar, vai encontrar uma forma melhor para fazer do que na forma como você está fazendo, com certeza. Pressionar as autoridades para que elas implantem os mecanismos de melhoria que já são bem conhecidos, fazer valer os seus direitos, as leis estão aí, o Ministério Público está aí, reunir-se em associações, e propor medidas. Principalmente com relação à má qualidade do transporte coletivo de hoje, não é? Exato. Há uma coisa no brasileiro que está sendo investigada, o sujeito fica
3 horas, 4 horas para ser atendido em um hospital, e depois que ele é atendido, faz uma pesquisa e ele responde positivamente que foi tudo bem. Então, nós precisamos ser mais participativos, mais ativos, exigir mais os nossos direitos, não se omitir. Agora, isso de uma forma elegante, de uma forma competente, de uma forma cidadã. Radicalismo não tem levado a muita coisa boa, não. Essa questão dos corredores exclusivos, elas funcionam, professor? Funcionam. Eu vi em alguns lugares do mundo corredores que servem não só apenas para os ônibus, mas, por exemplo, um carro que tem 3 pessoas. Então, ele vai usar, ele tem direito a usar aquele corredor também. Ah, isso é interessante. O carro que tem um só fica junto com os outros, e o que tem, até mais gente... 3 pessoas ou mais têm o direito de usar o corredor. E isso tem funcionado, a carona solidária. Agora, o grande investimento mesmo é em um transporte coletivo de qualidade. E também a mudança no tipo de combustível que se usa. A gente sabe que ainda tem muita gasolina no mundo, mas a gente deve se encaminhar para não usar mais isso. O biocombustível é necessário nessa transição para energias mais limpas. Nós estamos saindo da era do carbono, que a gente usou carvão, usou óleo, e entramos numa era do hidrogênio e na era dos fótons. São motores moderníssimos que eu creio que os nossos netos vão alcançar isso. Agora, o ponto focal de toda essa dificuldade de locomoção nas cidades é que os ecossistemas urbanos estão sendo pressionados por um crescimento que não cabe mais. Tem gente demais no planeta. E você vê que são 7,4 bilhões de habitantes no planeta e são 78 milhões que chegam a cada ano. E essa questão não é pensada nos grandes encontros. A questão do aumento da população ela é jogada de lado por vários interesses. Interesses de consumo, interesses religiosos, mas é um tipo da temática que nós não podemos adiar mais. Há necessidade de se repensar isso, que seja por educação familiar, seja qualquer outro processo. Não podemos continuar adicionando ao planeta uma quantidade tão grande de pessoas, porque essas pessoas vão exigir do planeta coisa que ele não tem mais condição. Exatamente. Cada pessoa que chega vai querer mais água, vai gerar mais esgoto, vai consumir mais energia elétrica, vai aumentar a pressão sobre os recursos naturais. Então, é algo que vai ter que ser repensado. E essa questão mesmo da educação ambiental, o senhor considera que é uma questão muito importante, porque hoje nós costumamos ver famílias, por exemplo, de 4 pessoas, não é? Que tem 3 carros em casa, ou às vezes 4, um carro para cada membro da família. O senhor acredita que uma educação ambiental de qualidade para as crianças, desde a época do maternal mesmo, da escola primária, ela pode fazer uma grande diferença no futuro? Já está fazendo. Eu creio que a gente já convive com uma geração de mutantes, uma geração que já tem outra forma de perceber, os valores são outros, e essa questão ambiental, eles têm isso muito nítido, eles têm isso muito claro. Uma pena que uma boa parte do processo de educação ambiental ainda esteja excessivamente centrado em elementos de gestão, por exemplo, coleta seletiva. É verdade. É muito fácil fazer coleta seletiva. É muito simples eu chegar para você e dizer, olha, você precisa economizar água, energia elétrica. Isso é muito fácil, não vai mexer muito com as minhas coisas. Agora, quando você diz assim, mudar seu hábito alimentar, não estou dizendo para você se transformar num vegetariano, mas diminua seu consumo de carne. Pelo menos um dia na semana não coma carne de boi, porque o boi está acabando com as florestas, está acabando com o solo. O Brasil tem 210 milhões de bois, mais do que seres humanos. E ocupa uma área de 200 milhões de hectares, enquanto a área agrícola ocupa 70 milhões de hectares. Então tem que repensar isso. Não, então, é condenar a bovinocultura? Não, é repensar isso tudo. E será que é preciso comer carne todos os dias? Se eu adoto a postura de ter decisões pessoais que contribuam para reduzir a pressão, eu vou estar efetivamente pertencendo a uma nova civilização. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Obrigado pelo convite.
E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Direção Betânia Vitor Veiga, edição e apresentação Carolina Sete, produção Gisele Mourão, direção de TV Jorge Damasceno, operação de áudio Hugo Campos, operação de câmera Alessandro Dias, Jerry Muniz e Sávio William, iluminação Luiz Moura, edição e pós-produção Neuber Tavares, núcleo técnico e operacional Fernando Capreta, núcleo de programação e produção Micheline Farias, coordenação geral Secretaria de Comunicação Social STF, realização TV Justiça.